influencia tanto, hein? Como é que você vê essa diferença nos estados e como isso, no conjunto, interfere no resultado? Sim, então, se a gente dividir os estados aí em três regiões, a gente tem o Nordeste, de uma maneira geral, em todos os estados, com uma larga vantagem para o Lula. O Sul, o Norte e Centro-Oeste, com resultados mais apertados, mais uma situação de empate entre os dois, mas com um bom desempenho do presidente Bolsonaro, muito embora em algum estado, por exemplo, você deu o exemplo da Bahia, tem um exemplo de Roraima, onde Bolsonaro tem 66% dos votos em Roraima. Né? Então, você tem ali na região norte, centro-oeste e sul, estados que estão mais numa situação de empate, no conjunto deles, né? Porque como você mostrou, por exemplo, na região sul, Santa Catarina tem uma distância bastante grande pró-presidente Bolsonaro. Né? No Paraná já diminui um pouco, no Rio Grande do Sul também já diminui um pouco. Então acaba ficando numa situação ali de empate, como se a gente tivesse três Brasis. A região sul, norte, centro-oeste numa situação de empate, e onde o presidente Jair Bolsonaro vai melhor. O nordeste, onde o presidente Lula tem uma grande vantagem, e o sudeste, e que a gente tem ali uma diferença que tem que ser observada de perto, porque é o maior colégio eleitoral, e principalmente porque tem três estados que têm um peso suficiente para poder fazer qualquer movimentação no total do Brasil, que são São Paulo, Rio e Minas. E cada um desses três estados também está com uma situação diferente. Minas com uma vantagem maior para o Lula, Rio de Janeiro numa situação de... E São Paulo uma vantagem de Lula, mas não tão grande quanto Minas. Né? Então esses três colégios eleitorais podem, dependendo do que acontecer agora nessa semana, podem fazer com que se movimente o total do Brasil como um todo devido ao peso de cada um deles. Uhum. Márcia, Ah, é tornou-se importante um. só complementar Por uma favor. questão. Analisando esses resultados das pesquisas nos estados, um a um, comparando com o que o Bolsonaro teve em 2018, né, ele tem uma perda maior em relação aos estados do Sudeste, tem uma perda em média, de 15 pontos percentuais em relação ao que ele teve no primeiro turno de 2018. Então, isso já é suficiente para colocá-lo num outro patamar nessa eleição. Isso eu queria lhe perguntar, se vocês chegaram a fazer uma conta, para ver, aos olhos de hoje, na fotografia de hoje, quantos votos o Bolsonaro teria perdido em relação à votação que ele teve em 2018. E uma outra questão tornou-se um lugar comum afirmar que quem tem mais de 50% de rejeição não se elege, que essa taxa é proibitiva. Isso é um fato. O Bolsonaro tem aí, acho, mais de 50% de pessoas que dizem, ó, nesse eu não voto de jeito nenhum. Quando isso acontece, de fato isso é proibitivo? O sujeito não se elege com essa taxa de rejeição? Olha, acho que esse cálculo é feito empiricamente, né? Acho que não tem nenhuma teoria para se basear, né, nesse fato, mas empiricamente, considerando várias eleições, né? Aqui no Brasil a gente não teve nenhum candidato que foi eleito aqui para presidente com uma rejeição dessa magnitude. Mas empiricamente, eu acho que tem estudiosos que fazem isso, que empiricamente, levantando todas as eleições, não só do Brasil, mas de outros países, veem que acontece isso. Né? Então, acho que não é uma teoria que está por trás, mas é empírico. Com relação às contas que você mencionou, o que nós temos é o seguinte, por exemplo, quando eu estou dizendo que o Sudeste ele perde em média 15 pontos, no Nordeste, por exemplo, não há tanta diferença, porque a eleição de 2018 já era muito mais favorável para o Haddad. Então, ele quase não tem perda no Nordeste, é muito pequena. Tem oscilação, a proporção de votos que ele teve com a proporção de votos da pesquisa de hoje, por exemplo, varia 1 ponto, 2 pontos, é muito pequena. Então, quase não há perda quando você compara com a região Nordeste. Com a região Norte também tem pouquíssima perda, né, em relação ao que foi 2018. Na região Centro-Oeste tem alguma perda em alguns locais, quer dizer, ele continua ainda
numa posição confortável, mas há sim alguma perda, e também na região sul. Então ele tem um pouco de perda mais significativa no Sudeste, mas também na região sul, onde a vitória dele em 2018 foi com uma vantagem maior do que está sendo apresentado nas pesquisas de hoje. Diante desse quadro que você está traçando, Márcia, é possível dizer que, caso se confirme a derrota do Bolsonaro, o Sudeste será o Waterloo dele? Ele está perdendo a eleição no Sudeste? Se confirmar isso, sim, porque é onde ele está perdendo a maior proporção relativa de pontos em relação a de 2018.